deixa eu começar registrando que o Atlético já investiu 183 milhões de reais em reforços na atual temporada, mesmo diante da maior crise da história financeira do clube. Mais de 2 bilhões de reais de dívida, enorme dificuldade para pagamentos de atletas, empresários, fornecedores e outros clubes. Ainda assim, na hora de gastar, o Atlético foi às compras. E não deve parar por aí, esse valor deve aumentar nos próximos dias. Bora para os números. O mais caro dos atletas, Júnior Santos, 48 milhões de reais e ainda está devendo. O Alexander, recém-contratado, é o segundo mais caro de todos, 42 milhões e meio de reais. Rony e Coelho tiveram o mesmo valor, 36 milhões de reais cada. Nathanael custou 9 milhões de reais, o Ivan Roman custou 8 milhões e meio de reais, enquanto o João Marcelo chegou por 3 milhões de reais. Existem negociações em andamento por outros atletas, tem volante colombiano Portilla, tem o Renier que pode chegar de graça ou pode ter alguma composição junto ao Real Madrid, tem o Paulinho, enfim, dá para garantir que certamente o Galo aumentará esse valor de 183 milhões de reais. E é exatamente por ver o Atlético gastando, mesmo com uma condição financeira muito pior do que a do Cruzeiro, que dá para dizer que há um enorme ponto de interrogação em relação ao torcedor da Raposa sobre a possibilidade e a necessidade da contratação de um diretor executivo de futebol no Cruzeiro. Bora explicar esse tema. Já são 3 jogos contra adversários extremamente acessíveis e nenhuma vitória. Apenas um gol marcado. O Cruzeiro empatou com o Corinthians fora, empatou com o CRB, que é 10º colocado na Copa do Brasil, e perdeu para o Ceará esses 2 últimos jogos dentro de casa. E enquanto o rival contrata, o Cruzeiro segue com enormes dificuldades em fechar a aquisição de atletas, mesmo tendo uma condição financeira muito melhor. E a pergunta que fica no ar, será que o Cruzeiro não precisa de um executivo de futebol para exercer o papel do Matos, que era o cara responsável pelas contratações no novo organograma do Cruzeiro? O Pedro Júnior, que é o filho do dono, se tornou o CEO do clube, alguém com superpoderes no futebol, e o Paulo Pelaipe é o diretor executivo de futebol, mas cuidando mais da parte de elenco, administração de vestiário, esse tipo de coisa. Dá para assegurar, aqui vem a informação, de que o Cruzeiro não cogita contratar um diretor executivo de futebol com experiência e expertise na aquisição de atletas, mesmo diante dessa enorme dificuldade do Cruzeiro em fechar com jogadores baratos, medianos ou caros. O Cruzeiro entende que essa estrutura atual é a ideal e descarta fechar com um executivo que tenha mais experiência no mercado, especialmente na aquisição de atletas, apesar de toda a dificuldade recente de um time que tem bastante dinheiro em caixa, graças aos mais de 8 bilhões de reais de fortuna estimada de Pedro Lourenço. Bora fechar o vídeo para falar justamente sobre investimento, grana e contratação, mas agora no Grêmio. Posso contar para vocês que Marcelo Marques, que é dono de uma das maiores panificadoras do país, a Marques Pan, decidiu colocar todo o dinheiro necessário para contratar o Roger Guedes. O atacante, que pertence ao Al Rayyan e é gremista, já tem conversas avançadas com o Grêmio graças a esse investidor que promete colocar o dinheiro sem pedir uma compensação do Grêmio no futuro. O grande ponto é convencer o Al Rayyan a fazer negócio. O time do Catar está encantado com o Roger Guedes e já recusou 2 propostas feitas pelo Marcelo Marques. A primeira de 1 milhão de euros fixos, mais 9 milhões de euros em bônus não, com uma obrigação de compra. A segunda proposta de 12 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus. A terceira e última oferta, pelo menos até esse momento, feita pelo Marcelo Marques, de 15 milhões de euros fixos. O Al Rayyan ainda não se posicionou. Vale a lembrança de que o time do Catar havia o comprado do Corinthians por 10 milhões de euros. Quem participa das negociações me contou que imagina que o Marcelo Marques pode chegar até 20 milhões de euros para contratar o atacante que soma no futebol do Catar 65 jogos com 54 gols e 8 assistências. Abraço para vocês, sempre na audiência. Tchau!